Na divisa de Sergipe e Alagoas ficam alguns destinos e atrações que mais nos surpreenderam até hoje. Neste vídeo você vai conhecer com a gente os incríveis Canyons do Xingó, o famoso Centro Histórico de Piranhas, que na nossa opinião é um dos mais bonitos que já conhecemos no Brasil. E também você vai conhecer um pouco da história de Lampião e Maria Bonita, porque vamos fazer um passeio chamado Rota do Cangaço. Bom dia, galera, e hoje nosso rolê família é diretamente de Piranhas, no estado do Alagoas, e nesse vídeo vocês vão conferir nosso roteiro de 3 dias aqui na região. E nesse nosso dia 1 de roteiro, a gente vai dedicar ele a apresentar para vocês o Centro Histórico aqui de Piranhas, que sem dúvidas é um dos mais bonitos que a gente já conheceu aqui no Brasil. E esses casarões que vocês estão vendo aqui no meu fundo, eles são tombados pelo IPHAN desde 2004 e agora a gente vai começar um tour para apresentar para vocês as atrações daqui. E a gente começa o nosso tour aqui em um mirante para o Rio São Francisco, porque para falar de Piranhas a gente precisa falar do Velho Chico, que é um dos principais rios do nosso país, mas depois eu conto um pouco mais do porquê disso. Antes eu queria falar para vocês da localização geográfica aqui de Piranhas, porque a gente está aqui bem na divisa do estado do Alagoas com o estado do Sergipe. Então Piranhas pertence ao Alagoas e a cidade vizinha, que é a cidade de Canindé de São Francisco, já pertence a Sergipe. E as duas cidades são ligadas por uma ponte. Só para vocês terem noção da magnitude do Rio São Francisco, ele nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, percorre mais de 2.800 quilômetros, mais de 500 municípios, até desaguar no Oceano Atlântico, na divisa entre Sergipe e o Alagoas. E aqui nesse mirante tem uma estátua em homenagem a Altemar Dutra, que era um músico muito famoso que frequentava aqui a cidade. E daqui eu vou contar para vocês um fato relacionado ao Rio São Francisco que marcou muito a história de Piranhas. No dia 18 de outubro de 1859, Dom Pedro II, imperador do Brasil na época, estava fazendo uma expedição para ver o que tinha aqui para explorar economicamente no Rio São Francisco e pernoitou aqui na cidade. E a visita do imperador foi um marco tão grande para a cidade de Piranhas que a sede da prefeitura, que está aqui no meu fundo, ela se chama Palácio Dom Pedro II. E outra coisa interessante sobre a prefeitura, que aqui em 1937 foram expostas as cabeças de Lampião, Maria Bonita e mais 11 cangaceiros, mas essa história a gente vai explicar para vocês no nosso terceiro dia aqui, que a gente vai fazer o passeio chamado Rota do Cangaço. Quando Dom Pedro II veio para cá, ele não se hospedou lá onde fica o Palácio Dom Pedro II, e sim nessa casa aqui que está no meu fundo. Ela está toda restaurada e hoje ela funciona como um conservatório de música que se chama Cacilda Damasceno Freitas. E agora a gente está aqui nessa escadaria porque a gente vai conhecer a igreja de Nosso Senhor do Bonfim. Ela fica numa parte bem alta aqui do centro histórico e dizem que para chegar até ela tu tem que subir 265 degraus. Então bora lá fazer o aeróbico do dia, Paula. Bora treinar uma perna ainda. Suar um pouquinho, acho que vale a pena. Chegamos aqui na igreja de Nosso Senhor do Bonfim e olha, vale a pena subir todos aqueles degraus porque a vista que a gente tem daqui, por enquanto, foi a mais bonita que a gente viu. A gente consegue ver de um lado o centro histórico, do outro lado a gente consegue ver o Rio São Francisco. Aqui no fundo também tem um monumento em homenagem ao descobrimento do Rio São Francisco por parte dos portugueses e foi logo que eles chegaram aqui no Brasil, eles já começaram a explorar esse rio. Então eles chegaram no Brasil em 1500, como vocês sabem, e eles começaram a explorar o Rio São Francisco em 1501. E aproveitando essa vista maravilhosa aqui do Rio São Francisco, contar para vocês
do porquê a cidade de Piranhas se chama Piranhas. Porque é um nome bem curioso, assim, bem diferente. E daí diz a história que antigamente esse local aqui se chamava Tapera, e daí um caboclo ele estava pescando num riacho que eles chamavam de Riacho das Piranhas. E daí ele pescou uma piranha bem grande, preparou ela, salgou, levou ela para casa. Daí quando ele chegou na casa dele, ele viu que tinha esquecido o cutelo. Cutelo é aquela faca de cortar carne, cortar peixe, cortar frango. E daí ele falou pro filho dele: filho, vai lá no Porto das Piranhas e pega o meu cutelo e traz aqui para casa. E daí diz a história que é por causa disso aí que o nome da cidade ficou Piranhas. Simplesmente assim. E agora a gente está aqui na Praça Central de Piranhas. Os casarões daqui eles são muito lindos e é aqui que, principalmente de noite, que começa a rolar o agito. Então aqui abrem restaurantes, também geralmente tem música ao vivo, toca um forrozinho. Então é um local que vocês têm que vir se vocês vierem aqui para Piranhas. Olha galera, eu tô impressionado com a beleza aqui do Centrinho Histórico, porque eu tinha pesquisado muito sobre essa região, pela Rota do Cangaço, pelos cânions do Xingó, que a gente vai conhecer nos próximos dias, mas esse Centrinho Histórico aqui, olha, muito bonito, tudo muito bem preservado, a tintura das casas, a pintura, né, tá muito inteira, então vale a pena demais conhecer. Próxima atração, a gente está agora aqui no coração do Centrinho Histórico de Piranhas e essa aqui que está no meu fundo, que é a antiga estação ferroviária de Piranhas, que funcionou de 1881 até 1964. Depois ela virou o Museu do Sertão, que funciona até hoje, mas infelizmente ele está fechado para reforma e a gente não vai conseguir visitar para mostrar aqui para vocês. E do ladinho da estação ficava a Torre do Relógio, aqui que marcava o horário dos trens, também marcava o horário das embarcações, do comércio, das escolas. Então tudo que acontecia aqui era baseado pelo horário desse relógio. E antes de continuar o dia, a gente fez uma pausa para recarregar as energias aqui no Café da Estação, que é um café que está super bem avaliado no Maps, nota 4.7 de 5. E aqui a gente está literalmente na frente da estação e também da Torre do Relógio. E para abrir os trabalhos, a gente pediu aqui um café do Imperador e um frappuccino. Vamos experimentar aqui. E detalhe, galera, a gente não almoçou ainda, então a gente está com fome e sede. Chegaram aqui os pratos principais. O meu é um cuscuz com carne de sol e queijo coalho. Prato bem típico nordestino aqui. E a Paula um risoto de camarão. Achei os valores bem justos, tá? Esse aqui meu é 28 e o da Paula é 49,90. E eu também pedi um chazinho aqui, porque, rapaziada, tá quente hoje aqui em Piranhas. Próxima parada aqui no Arte Centro, que é um centro de artesanato, então para quem quiser comprar alguma lembrancinha, aqui pode ser o local para isso. E uma coisa legal daqui é que dentro tem uma parte dos trilhos do trem, né? Então tinha a estação do lado, a Torre do Relógio, e aqui tu consegue ver também um pouco dos trilhos por onde passavam esses trens. Penúltima atração do dia, que é essa aqui que está no meu fundo, que é a Igreja de Santo Antônio de Lisboa. Ela é a mais antiga da cidade, de 1790, e uma curiosidade é que os restos mortais dos fundadores da cidade, eles estão depositados aqui.
finalizar nosso dia, a gente veio aqui no Mirante Secular e é daqui que a gente vai ver o pôr do sol e a vista daqui é espetacular, dá pra ver o rio, dá pra ver a cidade, então vale muito a pena vir aqui. Bom dia, galera, começando o nosso segundo dia de roteiro e hoje a gente vai conhecer os Canyons do Xingó. A gente vai fazer um passeio de catamarã, que está aqui no meu fundo, e o valor é de R$ 135 por pessoa. A gente está fazendo com a MF Tour e para quem tiver interesse vou deixar o contato deles aqui embaixo para vocês. Chegamos aqui aos Canyons do Xingó. O trajeto lá da onde a gente sai até aqui dá mais ou menos uns 45 minutos, 1 hora de duração. E aqui tem um porto, que é o Porto do Brogodó 2. Daí tem piscinas ali para crianças e também tem uma piscina um pouco maior para quem é adulto, para quem sabe nadar. E galera, realmente o trajeto é muito bonito. E agora a gente vai fazer um rolê que vai na parte mais estreita aqui dos canyons. A gente tem que pagar uma taxa extra de R$ 20 por pessoa. Daí a gente coloca colete, capacete, sobe aqui no barquinho e parte pro rolê. Acho que vai ser muito bonito, galera. Já é muito bonito aqui esse outro espaço, mas ali naquela parte ali bem fechadinha, eu acho que vai ser mais incrível ainda. Galera, a gente tá aqui na metade do passeio. Olha só a cor que fica essa água. Ela fica com um tom bem esverdeado assim. Não é cristalino, mas é muito bonito. O passeio aqui de barco dura em torno de uns 10 minutos, mas vale muito a pena porque a gente entra ali bem realmente entre os cânions e a cor da água, como o Bruno falou, é muito bonita. Aproveitando que tivemos a tarde livre, deixa eu apresentar para vocês onde ficamos em Piranhas. A nossa hospedagem lá foi no excelente hotel Pedra do Sino. Nós simplesmente amamos a nossa experiência por lá. Ele está super bem avaliado em todas as plataformas de review, com nota 4.7 de 5 no Google Maps, 9.3 de 10 no Booking e 4.5 de 5 no TripAdvisor. Vamos começar falando da vista de lá para o Rio São Francisco, que é incrível. Você pode ficar simplesmente dentro da piscina do hotel apreciando essa vista. A hospedagem oferece café da manhã que é bem completo, sala de jogos, sauna, dentre outras facilidades. Os quartos têm diárias a partir de R$ 374. E a opção mais requintada é a Cabana da Baronesa. Essa é exclusiva para casais e, além de ser mais afastada, tem uma sacada privativa e banheira de hidromassagem. Os valores dessa acomodação são a partir de R$ 1.105. Para quem tiver interesse, vamos deixar um link para a reserva na descrição deste vídeo. Para
para finalizar muito bem esse dia, a gente veio aqui num centro gastronômico que se chama Rota do Chico, muito bonitinho, tem vários restaurantes, tem massa, tem sushi, tem comida nordestina, tem lugar para tu pegar uma cerveja, tomar um drink, então é um local super completo, bem pertinho ali do nosso hotel, na Pedra do Sino, e a gente vai comer na Cantina São Francisco, que é um restaurante de massas e também risotos, e dizem que é muito bom, tá? Então a gente já fez nosso pedido ali, a gente pode ou pegar uma massa que já tem no cardápio ou montar uma massa com os ingredientes que eles têm. Eu montei a minha, a Paula acho que também montou a dela, né? Montei. Então a gente depois mostra pra vocês aqui e dá o nosso veredito. Agora chegou a hora de fazer aquilo que a gente gosta, que é o quê? Comer! Vem numa caixinha, galera. Olha só. Bem servido, hein? Bem servido. Tá cheiroso isso aqui. E agora, bora pro nosso terceiro e último dia de roteiro. Neste dia, fomos fazer o passeio chamado Rota do Cangaço, novamente com a agência MF Tour. O passeio começa com um trajeto de catamarã até o local onde começamos a trilha para ir até a Gruta do Angico. Essa gruta é o ponto onde morreu Lampião, a figura mais conhecida do cangaço. Antes de mostrar um pouco da história que a guia apresenta, deixa eu contar para vocês resumidamente o que foi o cangaço. O cangaço foi um fenômeno social, político e cultural que ocorreu no sertão nordestino e atingiu seu ápice entre os anos de 1870 e 1940. Os cangaceiros praticavam diversos tipos de crimes por onde passavam e eram caçados pelo Estado brasileiro. Eles levavam uma vida seminômade, trocando de lugares constantemente na caatinga. A história do cangaço gera divergências. Para alguns, Lampião era um vilão e para outros ele tinha características de um herói. Há historiadores que defendem o cangaço como um fenômeno social que buscava combater a opressão da população pobre do sertão nordestino que sofria com descaso e abandono do governo e opressão de coronéis. Já outros consideram um movimento como um crime organizado, responsável por roubos, assassinatos, dentre outros crimes. Nessa versão, os historiadores falam que o cangaço não lutava por nenhum interesse político ou de causa, e sim por interesses próprios. Para quem tiver interesse em se aprofundar na história, vamos deixar alguns links na descrição com vídeos e textos falando mais sobre o cangaço. O catamarã para no Cangaço Ecopark e daqui que a gente começa a trilha da Rota do Cangaço para conhecer lá a Grota do Angico. Vai um guia também contando um pouco da história do cangaço, de Lampião, de Maria Bonita. E daí, fora o valor do passeio, tu tem que pagar também mais R$30 para fazer essa trilha, se vocês tiverem interesse. E aqui eu vou estar interpretando a Maria do Cangaço para contar como o Virgulino fez para se esconder dentro da grota, onde hoje é a parte mais funda do Riacho Angico, mas que naquela época eram bancos de areia que possibilitavam para que eles fizessem as barracas, né, e ficassem lá escondidos. Mas aí, infelizmente, ele ainda foi encontrado. A gente já está aqui mais ou menos na metade da trilha e ela tem no total cerca de 3,2 quilômetros. Ela é considerada de nível moderado, só que para mim e para Paula, que a gente é muito acostumado a fazer trilha, a gente está achando ela de nível fácil, porque é basicamente uma caminhada, o trajeto é assim. E o que mais pega aqui é o calor, porque mesmo que hoje o dia não esteja com muito sol, está um pouco nublado, está muito quente. O número de policiais era superior ao de cangaceiro, 35, policiais 50, né? Então, as armas também eram de grosso calibre, como fuzis, metralhadoras Bergmann, né? Facões e punhais, né? Trouxeram também latas com querosene e cal. Então, essas substâncias eram para colocar as cabeças dos cangaceiros. Qual era a ideia? Não levar o corpo,
porque o porto seria difícil para que eles transportassem. Mas naquela época, bandido, né, como eles eram chamados, bandoleiros, os cangaceiros, eles tinham que pagar com a vida, né? Então o crime era combatido com a degola. Então não era a guilhotina, era na mão mesmo, né? Com o facão. Então a cabeça de Lampião estava valendo naquela época 50 mil contos de réis, o equivalente a R$500 milhão, né? Então dinheiro suficiente aí para se comprar 5 Ferraris de luxo naquela época, né? Então você imagine hoje quanto não valeria. Então começou desde os anos 37, né? 1937, Getúlio Vargas conseguiu entrar no poder, né, do Brasil. E aí em 38, como plano de governo dele, né, do Getúlio Vargas, ele queria exterminar a mancha social do cangaço, que ele chamava de mancha social, né? Então garotos, né, chamados adolescentes, né, de classe média baixa ou baixíssima, chamados miseráveis, né, numa época onde o coronel era quem tinha a voz mais alta, né? Os coronéis, eles imperavam naquela época, né? Então eles tinham, né, menor poder aquisitivo. Então a população mais pobre passava mais fome. Então o início foi para roubar só comida, né? Então eles começaram a pequenos roubos, né, como mercadoria para comer. Depois começaram a tomar gosto e aí começou a roubar arma, saquear mercadinhos, roubar fazendeiros, roubava vaca. E assim foi crescendo os crimes, né? Entre os 9 estados, incluindo o Norte e Nordeste, né, os cangaceiros eles andaram em 7. Né? Andaram em 7 estados. Então Sergipe ele escolheu para não mais ser cangaceiro. Daqui seguir uma outra vida, né? Mas aí a ideia foi passar 3 dias, só que ele teve que passar mais um, porque o Corisco não chegou, e aí ele pediu que o fazendeiro fosse comprar comida, né? Então nessas compras lá, o fazendeiro chamou a atenção daquela região com a quantidade de alimentos que ele estava comprando e pagando em dinheiro vivo. Então, chegando aqui, que eles viram que os cangaceiros estavam ainda acordados, eles recuaram e ficaram esperando eles saírem do sono profundo. Na manhã de quinta-feira, 28 de julho de 1938, por volta de 5h15 da manhã, né, a caatinga densa, a neblina interrompia a visibilidade, mas mesmo assim, Lampião já estava acordado, a Maria já estava de pé, preparando o café. Tanto que tem até a música, né? Acorda Maria bonita, acorda vem fazer o café, que o dia já vem raiando. Mas a polícia já está de pé. Mesmo o dia raiando, a polícia já estava em pé, prontidão, né? Mal eles sabiam que o inimigo estava ao lado, né? O perigo, né? O inimigo eram eles também. Quando disparou o primeiro tiro, ele saiu disparado, tomou um tiro na cabeça e o outro na região do umbigo, né? Então dizem que foi uma bala mortal, né? Tinha uma velocidade de 8 km por hora e um peso de jaulas de 300 kg. Então, quando atingiu a região do umbigo, ele caiu ali, próximo à lápide. Lembrando que lá o plano de relevo era mais alto. Então as vísceras de Lampião saíram para fora do seu corpo. Os demais foram sido mortos, um após o outro, né? São 24 que escaparam, foi nessa direção. E a Maria Bonita. Então aqui 2 mulheres foram mortas. Mas a morte mais brutal foi a de Maria, porque ela ainda estava viva e falando, quando o policial Ponta de Godói arrastou ela pelos cabelos. E lá naquela rocha, né, formada de poltrona, ele degolou ela com 2 golpes de facão. Em algumas entrevistas, o policial falou que degolar Maria não foi sensação nenhuma. Foi como degolar a cabeça de um bode. Na primeira ele não conseguiu, mas na segunda o ato veio cumprir. Então daqui a ideia era sair com essas cabeças para mostrar àquela população a força da polícia a quem desafiasse já as autoridades, né? Então eles saíram numa procissão que eles chamaram de macabra. Procissão macabra ou cortejo macabro, né? Eles percorreram várias cidades do Nordeste até ir parar no IML Nina Rodrigues, na capital da Bahia, Salvador, né? Então aqui eu termino dizendo o seguinte: Lampião subiu a serra, pensando em ruptura, mal Virgulino sabia que do lado de Maria, numa vala escura e fria, sua vida acabaria. Virgulino Lampião, do livro de Lima Irmão, e do autor José Bezerra, nem vilão e nem mocinho, foi apenas Virgulino, cangaceiro do sertão. Obrigada, viu? Finalizando o rolê aqui de hoje, e a gente gostou bastante, a nossa guia ali, que inclusive o nome dela era Maria, mas ela deixou bem claro que não era Maria Bonita,
ela explica super bem tudo. Então no caminho ela foi parando, foi explicando sobre a flora daqui, foi contando a história de Lampião, do Cangaço, de Maria Bonita. Então foi muito legal. Aqui mais ou menos 1h30 a gente aprendeu muita coisa. Então é um rolê que com certeza, se vocês estiverem aqui nessa região de Canindé de São Francisco ou de Piranhas, vale a pena vocês fazerem esse roteiro, tá bom? E vou deixar o contato da MF Tour para quem tiver interesse aqui na descrição. E diretamente aqui da piscina da Pedra do Sino, a gente vai finalizando mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido esse destino tanto quanto a gente curtiu aqui desse lado. E é isso, para quem curtiu o vídeo, curtiu as dicas, já faz aquelas 3 coisas com C que todo mundo pede: curtir, compartilhar e comentar. E até nosso próximo Rolê Família. Tchau!